Bom dia, bem-vindos ao projeto 555, o projeto onde eu falo diretamente para os consultores que querem, pretendem melhorar o seu resultado no dia a dia com efetividade, ou seja, ter a eficácia mais a eficiência aliada ali, fazendo o que deve ser feito no melhor jeito possível para que a gente obtenha a efetividade, no melhor resultado possível. Meu nome é Eduardo Ruth, eu ajudo consultores ou aspirantes a consultores a desenvolverem melhorias de alto impacto na metade do tempo. Esse conteúdo que eu faço aqui é um aquecimento, esse projeto 555 é um aquecimento para a Jornada da Melhoria, que vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de novembro, onde eu vou falar profundamente sobre os pilares da melhoria de alto impacto, né? E vou mostrar que existe sim um passo a passo para que a gente consiga desenvolver essa melhoria no nosso dia a dia. Se você tem interesse, não fez, a inscrição é gratuita, é um evento 100% online e gratuito. Tem um link aqui no perfil, né? Você pode se inscrever e já estará dentro, tá? Nesse conteúdo que eu faço aqui de aquecimento, eu procuro trazer questões de que a gente vê no dia a dia, 100% testado, como eu digo, no campo de batalha. Eu falo aqui sobre obstáculos, falo aqui sobre atalhos, falo aqui tudo que é relevante para que o consultor consiga, né, trazer, usar essa experiência do campo para conseguir usá-la no seu dia a dia e melhorar pequenos detalhes, às vezes uma coisa até mais estrutural, mas acredita em mim, o que eu estou falando aqui tem relevância com o destino, tem relevância com aonde a gente quer chegar, que seria desenvolver essa melhoria de alto impacto, mas com produtividade. Então hoje nós vamos falar sobre um tema que pode ser enquadrado ali na condução, um tema que às vezes na condução de reuniões, na condução de apresentações, e fica às vezes meio esquecido durante o projeto. Ele fica, algumas pessoas tiram como uma habilidade, ou tira como às vezes até um dom, ou as pessoas, tem gente que diz que não tem jeito para isso, mas o tema seria o ritmo do projeto. Né? Muita gente nem fala sobre isso. Então, o que, que o ritmo do projeto tem a ver com o desempenho do projeto? Né? É, é uma das partes principais, na verdade, de qualquer projeto. A gente tem que saber o nosso ritmo, né? Então, por que isso é tão relevante assim, né? Primeiro, porque a gente tem a percepção do cliente. Então, o primeiro ponto assim seria: o cliente percebe muito quando você ou começa correndo, começa acelerando e diminui o ritmo no final, e o contrário também, como você começa mais devagar ou começa ali ainda aquecendo os motores naquele ritmo um pouco mais lento e depois acelera no final. Então as duas percepções para o cliente são ruins. São ruins porque ele percebe que você. É, ele percebe, ele não sabe às vezes nem explicar, mas ele percebe que você alterou o ritmo. Ele percebe que você está diferente. Ele percebe que você ocorreu muito ou e no começo vai reclamar que está lento, porque uma das coisas reclamadas dos clientes que você que está demorando muito, e ou o contrário, quando você mostra que você está com energia no começo e no final o projeto perde a força, como a gente disse. Então isso tudo está relacionado a ritmo. Também mostra que que o consultor, né, tem domínio da condução. Ele mostra que ele parece que ele consegue colocar, imprimir o ritmo que ele precisa na hora que ele precisa. Parece que ele domina as entregas, ele demonstra isso, ele mostra que ele consegue é, fazer com que a equipe que está trabalhando com ele entenda isso. Então mostra o maior domínio do consultor e não precisa nem dizer, né, que a gente está falando aqui da realização da melhoria, do desenvolvimento da melhoria. A gente precisa do engajamento do pessoal, a gente precisa do engajamento da equipe dentro do cliente. E toda vez que eu mostro o domínio, quando o cliente vai para nos contratar, normalmente ele quer contratar alguém que tem expertise, traga também experiência, que traga também é, outros andamentos de outros projetos. Então isso demonstra, tá? E o terceiro ponto que eu coloquei aqui
para a gente abordar de importância, né, para essa questão do ritmo, é a gestão do tempo. Então, assim, o tempo, como eu costumo dizer aqui, é o nosso ativo mais precioso, e toda vez que eu consigo fazer a gestão do tempo, toda vez que eu consigo determinar o que deve ser feito, em qual tempo, isso realmente tem um grande valor dentro do projeto. Então, existem várias vantagens e razões para se preocupar com o ritmo. Eu cito duas aqui, né? A previsão, né, de conseguir ter essa previsão um pouco maior quando eu vou planejar algum projeto parecido, nunca igual, mas parecido. Então isso é uma vantagem muito grande, conhecer, dominar o seu ritmo, né? E a outra vantagem seria a maior probabilidade de você cumprir. É a maior probabilidade de você cumprir o projeto, já que você tem um ritmo dominado, você consegue a maior chance, né? Não quer dizer que você garanta, mas quer dizer que você tem maior chance de planejar, falar, esse projeto vai acabar no prazo e vai acabar fazendo as coisas. Então, o ritmo tem tudo a ver com o tempo e tem tudo a ver com o esforço, né? Então, própria definição do ritmo, a gente falar assim, o que é isso que nós estamos falando aqui? A importância são esses fatores, né, de mostrar expertise, de mostrar que você tem domínio, de mostrar, de melhorar a percepção no cliente, a confiança dele. E isso tem muito a ver, né, a definição do ritmo, do esforço no tempo. Então, seria o regular os esforços, né? Eu tenho que regular os esforços no tempo. Então, essa é a própria definição. Eu tenho que saber a relação entre as entregas que eu tenho que fazer, como que isso se relaciona com os consultores, ou você estiver sozinho, consultor dentro do projeto, e o próprio tempo, como que isso relaciona, como você vai entregar aquele pacote de coisas dentro daquele espaço de tempo, né, dentro do projeto. Seria também, né, um segundo item, planejar melhor. Então, assim, eu tenho que distribuir, isso é um planejamento, e esse planejamento, eu estou falando aqui, gente, não é aquele planejamento formal, aquele planejamento que vem às vezes até do comercial, que eu tenho que cumprir aquelas entregas dentro do tempo, do prazo do projeto. Isso sim foi feito, mas muitas vezes foi feito de forma estimada, né? E para que você dentro da operação não sofra ou não sofra tanto, você tem que fazer uso desse planejamento operacional mesmo. Você vai ter que entender, ó, eu tenho aqui essas entregas que foi combinado e eu tenho esse tempo, deixa eu ver como que eu vou distribuir isso aqui, tá? Então, a definição do ritmo exatamente é essa. E a terceira item aqui da definição seria que a gente tem que conseguir, né? Para a gente conseguir dedicar tempo. Então, toda vez que eu falo de ritmo, eu não estou falando só de planejamento. A gente fala muito aqui que não sobra tempo para desenvolvimento das melhorias. A gente não sobra tempo para o plano de ação. Não sobra tempo, por exemplo, para a gente desenvolver, de implantar, a gente realizar a melhoria no cliente. E muitas vezes não sobra tempo porque a gente não dedica tempo. Então, eu falo muito sobre isso nos pilares da melhoria, que é um deles, inclusive, onde a gente tem que enxergar o todo, né? E o enxergar o todo é sempre importante, porque se eu não enxergo o todo, vai faltar pedaço no final para eu planejar, né? Como, por exemplo, se eu tenho aqui as fases do projeto, se eu tenho aqui o as is, e eu pego a melhoria, e sobra pouco tempo, e aí tem a terceira fase que é o to be, faz aqui, e ação aqui, se eu tenho essas quatro fases, né? O as is, fase 1, as melhorias, fase 2, aí fase 3 seria o to be e depois o plano de ação. Se eu gasto muito tempo aqui, vou levando o projeto aqui, eu não consigo dedicar tempo para melhoria, né? Melhoria está aqui, levantamento pelo menos, e aqui eu tenho que fazer ela acontecer, que é o plano de ação. Então, se eu não estou gastando tempo nisso, eu praticamente abro mão da execução, da realização da mudança. Aqui eu estou falando que
isso aqui poderia ser uma coisa mais equilibrada do as is. Eu gasto energia mais na melhoria. O to be pode até ser menor, mas eu tenho um plano de ação mais equilibrado. Então, essa melhoria aqui, eu estou gastando mais tempo. E esse plano de ação aqui, eu estou gastando mais tempo. Então, essa situação aqui é uma situação que, independente se julgar certo ou errado, é uma situação onde eu tenho menos tempo. Esse é o fato que eu quero trazer para cá. Eu tenho menos tempo para realizar a melhoria e o plano de ação. E essa situação B aqui, eu estou me esforçando para colocar mais tempo no levantamento da melhoria e mais tempo para a realização da mudança, tá? Então, toda vez que eu fizer isso, eu pelo menos estou dedicando tempo, eu estou tornando isso possível, estou dando oportunidade para isso acontecer. E aí se eu vou realizar ou não, depende de outros fatores, sim, mas o primeiro realmente é o tempo. Então a gente tem que usar o ritmo para determinar o tempo, para a gente poder executar melhor, né, as nossas atividades. O que não seria essa definição de ritmo, quando a gente fala e pede para algum consultor definir, não seria ter o mesmo ritmo para todos os projetos. Né? É uma coisa que eu já trabalho aqui há vários anos, ou vários projetos, e eu tenho um ritmo. Eu trabalho X horas por semana, eu trabalho com esse esforço ritmado em todos os projetos. Isso também não é ter ritmo, porque isso aqui você está fazendo o mesmo esforço, né? Não seria um ritmo adequado a esse projeto. Por quê? Porque é outro projeto, e o projeto ele é único. Apesar de ter características parecidas um com o outro, pode ter ou não, né? Ele não pode pegar exatamente uma cópia e realizar no outro. Então, eu tenho sim que me preocupar com cada projeto, né? Ele também não é, né, uma definição, se você faz isso, você não está se preocupando direito com o ritmo, ele também não é deixar o projeto solto. O que seria isso? O cliente, e isso acontece muito, tá pessoal? Ele fica pedindo melhorias ou mudanças, ele fica pedindo para acelerar, ele fica falando para parar, ele fica falando para pôr horas. Então isso também não é ter um ritmo no projeto, porque eu estou fazendo a vontade dele. E o projeto, apesar de a gente ter que atender o cliente, né, eu vou falar mais sobre isso, né? Acredita em mim, quando a gente acha que a gente está agradando o cliente através desse tipo de coisa, de alterações de desejos, de vontade, o final do projeto ele vai cobrar o preço disso. Acredita em mim, porque pela experiência que eu já vi nos clientes, a gente tem que se posicionar. Então aqui não é deixar solto com o cliente. Assim, se eu tenho umas entregas para fazer e eu tenho um tempo para fazer, tem que caber ali dentro, né? Então não é deixar solto, a gente tem que sempre que priorizar, tem sempre que planejar. E também, né, não é, o terceiro fator aqui, não é cumprir tabela. Né? Não pode ser cumprir tabela, a gente não pode estar no cliente só porque eu tenho lá, eu peguei o número de horas do contrato e dividi pelo espaço de tempo e eu tenho que realizar 2 agendas semanais no cliente. Não é simplesmente pegar as horas e cumprir tabela. Então, muito cuidado com isso. Nós temos que sempre aliar as entregas que levam à mudança. Então, eu não posso ir no cliente sem saber o que eu vou fazer, né? E isso tem um tempo a ser realizado lá. Mas se eu estou indo lá só porque sim, né? A resposta só porque eu tenho que cumprir esse esforço, vai dar problema, né? Então, eu tenho várias histórias aqui de que isso aconteceu. Não é incomum, né? Que o consultor me liga, me diz que tem vários aspectos dessa questão do ritmo. Mas uma que eu trouxe aqui é uma que às vezes parece que o projeto é fácil. Tem esse lado. E o consultor está indo, ele deu uma estimada e me diz que o projeto está indo muito bem, logo assim no começo isso acontece, e que ele vai ter que dar uma enrolada, entre aspas, porque ele está conseguindo produzir muito rápido. Então vai sobrar tempo. Então é claramente um problema de entendimento do ritmo do projeto. Mas como isso já aconteceu várias vezes, eu falo, tá bom, então não vai enrolar não.
você pode entregar mais cedo. Ele falou, mas aí eu vou entregar antes o projeto, e aí o cliente já sabe que vai ser X meses, vai ser antes. Eu falei, pode entregar antes. Entrega antes, se for o caso, a gente até devolve o dinheiro, pode entregar antes. Mas sabe o que acontece, pessoal? Eu não consigo lembrar aqui quando a gente entregou antes, quando isso aconteceu. Tá? A maioria das vezes que o consultor chegou para mim e falou isso, nós tivemos até dificuldade de entregar no final. Aí, motivos aparecem um monte, né? Mudou o escopo, apareceu outra entrega, o cliente ficou difícil, indisponibilidade. Na verdade, não me interessa. Parece que antes a gente tinha uma situação onde ele estava esbanjando o tempo e aqui no final a gente está com problema de entregar. Então, assim, não entendeu o ritmo do projeto, não fez uma previsão de problemas que ia ter e veio falar que a gente teria que alterar o ritmo. Eu falo, pode alterar, mas eu nunca façam isso, pessoal, de enrolar no cliente para adequar o ritmo. Entendeu? Falar aqui tem menos entregas, então eu vou ter que fazer um trabalho mais lento do que eu faço para entregar. Não façam isso. Aí você adequa o ritmo, sim, mas sempre com transparência com o cliente. Não tentem ficar. Olha que seria cumprir tabela, ficar enrolando, levar com tranquilidade, porque isso é uma marca ruim para você dentro do projeto. Não façam isso. Eu posso garantir que tem coisa para fazer dentro do projeto e leve isso com transparência para o cliente, que o resultado vai ser muito melhor, né? E outra parte que eu queria trazer aqui desse tipo de história, nós aqui, né, como seres humanos, como consultores, nós temos uma visão equivocada do nosso esforço. Isso aqui é uma percepção. A gente, por vezes, acha que o negócio é muito fácil, e primeiro que a gente não tem a informação toda, e outras vezes a gente calcula mal mesmo, não enxerga o todo. E aí a gente às vezes tem essa percepção de que um projeto é fácil ou difícil antes da hora. A gente tem que entender, o melhor jeito de fazer isso é enxergar todas as entregas, é enxergar o ritmo, é enxergar essa parte aqui, para que a gente consiga colocar aqui dentro a parte do desenvolvimento das melhorias. Por exemplo, se eu tenho um projeto onde tem 20 melhorias a serem desenvolvidas e o projeto é muito curto, com certeza vou ter que priorizar. Então, eu tenho o mesmo tempo do projeto. Né? Então, não tentem fazer, eu fico um tempão fazendo um levantamento de melhoria muito grande e não sobra tempo. Né? Não sobra tempo para você desenvolver o plano de ação. Serve para você colocar ali em trilho a mudança. Então, você claramente não deixou o ritmo bem definido. Né? Outra situação bem comum que eu trouxe aqui é o cliente mesmo, né, ficar desmarcando muitas agendas. Então, assim, uma coisa bem comum que acontece de história lá do campo de batalhas, onde o cliente ele fica desmarcando muitas agendas porque ele tem muitos compromissos e às vezes o projeto não está com a força adequada. Isso aqui é um outro tema bem importante, tá, pessoal, que a gente não vai abordar aqui, mas o projeto que começa sem essa força, sem esse engajamento, sem esse empoderamento da consultoria junto com a equipe, ele vira segundo plano para tudo. Né? E quando ele é segundo plano para tudo, ele é substituído, todas as agendas dele, por outras agendas que o pessoal acha importante, de rotina. E acontece, infelizmente, muito isso no projeto de melhorias. O pessoal deixa como segundo plano, e o que importa para a gente nesse tema de hoje é que ele quebra o nosso ritmo. Então eu fiz uma agenda, eu tenho uma agenda de ritmo de 2 vezes por semana lá para cumprir, para fazer as entregas que eu preciso, e ele fica quebrando, muda de segunda para terça, de terça para sexta, muda para outra semana, e o prazo continua o mesmo. Né? Só que lá no final, ele não vai lembrar disso. Por mais que você tente fazer uma administração contratual disso, registrar que deve ser feito, mas é bem difícil, e o cliente fica quebrando sua agenda. Aqui a gente tem 2 caminhos nesse tipo de história, e eu já vi os 2 acontecerem. Então, assim, o primeiro é eu me submeter a isso. Eu registro, tudo bem, eu continuo no cliente, mas eu estou fazendo o desejo dele e eu estou na força do cliente. Né? E o resultado disso é muito ruim. É muito ruim. Inclusive da percepção do cliente que eu falei
lá atrás. Ele vai te cobrar porque você não cobrou ele, cara. Isso é uma coisa maluca, mas que acontece. Assim, você está cumprindo o que ele está pedindo e depois ele vai falar que você foi contratado para fazer o negócio acontecer e o resultado é sempre ruim. E eu concordo com ele. A gente tem que fazer a outra situação. A gente chama de puxar agendas, né? Então, assim, é claro que é com educação. É claro que é com respeito e, acima de tudo, é com inteligência. Então, eu tenho que ter argumentos técnicos para chegar até ele e falar que eu preciso cumprir o ritmo, né? Uma boa forma de fazer isso é trazer ele junto com você e pedir para ele escolher. O cliente sempre escolhe. Então, eu tenho que aqui que priorizar. Eu tenho que falar assim, ó, aqui não vai dar tempo mais de fazer as 3, eu só posso fazer uma. Qual nós vamos deixar de fora? Né? Falo, não, mas não pode deixar nenhum, mas não cabe. Você tem que fazer escolhas, você tem que escolher. E quando você escolhe, você está tirando alguma coisa, né? Isso aqui é ele que escolheu, sempre que escolheu, então esse resultado, no que eu tenho visto, sempre é bom. Tanto quando ele pede para acelerar, quanto quando ele fica travando e quebrando as agendas, vem muito isso dos consultores, eu tenho que trazer ele para a mesa com transparência e falar com ele, ó, tá vendo isso aqui, ó, tem que cumprir não essas agendas, mas essas entregas, porque nós planejamos isso. E mostra o porquê você tem que cumprir, porque a sua mudança lá atrás está desenhada para que seja feita através dessas entregas. Né? Se eu não cumprir como se fosse aquela escada do projeto, dos processos, né, do as is, e aí eu tenho que chegar até o to be. Então, essa escada do desenvolvimento são as melhorias. Se você não subir essas escadas, que é o próprio conceito da melhoria contínua, a gente não vai conseguir entregar, tá? Então, como que a gente deve fazer? Né? Eu falei algumas dicas aqui, mas como que a gente deve, então, ter o ritmo correto? Será que existe um ritmo correto? Né? Eu falei que não existe o padrão, assim, mas é lógico que a experiência nos ajuda muito. Esse projeto é muito parecido com aquele, o ritmo é parecido com aquele, mas sempre tem muitas variáveis, né? Você colocou um consultor diferente, o cliente é diferente, a equipe é diferente, então assim muda muito o ritmo. Então como que eu devo fazer para ter um ritmo correto, né? Eu vou trazer aqui antes alguns itens de como você não deve fazer. O primeiro ponto que eu acho importante, antes de falar o que você deve fazer, eu acho que você nunca deve, antes de saber determinar que você não deve, achar que isso não é da sua conta. Eu não tenho um jeito mais simples para falar disso. Assim, achar que isso é o assunto lá do gerente de projeto, achar que isso é um assunto do comercial, achar que isso não é da sua conta porque você está executando o projeto, é um grande erro, é um jeito muito errado de fazer. Porque sim, eu concordo que o projeto já foi vendido, eu concordo que ele tem o número de horas, eu concordo que ele tem o prazo. Mas você vai conduzir essas entregas. Então, você tem que planejar o seu ritmo, porque você conhece a sua produtividade. Então, você é responsável por liderar aquelas entregas que você está fazendo, né? O desempenho. O consultor é responsável pela mudança. Então, ele vai pegar aquele pedaço e falar, eu fiz a minha parte. Você tem que sempre enxergar o todo. Então, a primeira coisa é achar, se você for fazer isso, vai estar errado, né? Achar que você não tem nada a ver com isso. Uma outra coisa que você não deve fazer é ir fazendo, né? Ir tocando o projeto e deixando acontecer as entregas. Como, por exemplo, nesse caso aqui, o cliente está me enrolando, está demorando para eu fazer a primeira fase aqui, que seria o diagnóstico, seria o ESIS, e eu não tomo nenhuma ação e ele vai espremendo o meu projeto. No final, não vai sobrar tempo para eu conseguir ajudá-lo a mudar. E aí vai sentir uma sensação de abandono, se você ir só fazendo isso aqui. Quando eu percebo que isso aqui tá ficando longo demais, eu quebro isso, eu pauso e eu trago para uma conversa com os clientes, né, para tentar administrar essa primeira fase de diagnóstico que seja suficiente. E não precisa ser grande, ela tem que ser suficiente. Então, eu tenho que perceber isso ao longo das entregas. Então, se eu não tenho isso planejado, eu vou tocando, deixando tocar o ritmo e vai dar problema lá na frente, né?
isso aqui é importante para a gente planejar cada fase. Então, assim, isso que é importante do tempo. Então, assim, eu sei que eu tenho 1.000 horas lá no contrato, aqui, e eu tenho um pedaço disso para fazer o diagnóstico. Eu não tenho quanto for necessário. Tá? Então, eu tenho que puxar essas agendas, eu tenho que ter ritmo, e o ritmo se transfere nas reuniões, né? Então, assim, coisa que são invisíveis, por exemplo, é quando você está dentro da agenda do mapeamento e o pessoal dá uma cansada, o pessoal está fazendo outra coisa, está no computador. Então é obrigação do consultor desenvolver essa habilidade. Tá bom que você às vezes acabou de entrar e não tem isso desenvolvido, mas desenvolver a habilidade da condução. Como, por exemplo, pessoal, o objetivo do projeto da reunião ajuda muito. Falar, hoje nós estamos aqui para fazer a validação do diagnóstico do processo do projeto do processo ESIS. Então nós estamos aqui para fazer o diagnóstico. Então hoje, desculpa, validação. Então eu estou aqui, a gente vai rever o processo, vai verificar os termos, a nomenclatura e vamos validar. Ok? Hoje tem que sair daqui com validação. É lógico que se couber, né? E aí o pessoal já está antecipado que vai ter isso. Então isso é uma das ferramentas importantes para você conduzir melhor o objetivo. O outro é você dar pausas quando precisa, o pessoal está cansado, pessoal, vamos fazer uma pausa aqui do café para que a gente voltar, a gente tem que voltar e matar essa lista aqui de melhorias. Entendeu? Então a gente tem essa condução de perceber que o ritmo da reunião tá lento. Então se você deixa aquilo solto, e o melhor de tudo, cara, o cliente, por muitas vezes, me procurou, eu como um coordenador ou gerente do projeto, ele disse, só bota aquele consultor de novo porque ele puxava mais. Entendeu? Olha que interessante. E às vezes o consultor me falava que ele sentia mal que ele estava acelerando. Mas o que manda aqui é a percepção do cliente. Então ele quer que o projeto saia no ritmo. Então aquele consultor que fica conivente quase com o ritmo da equipe, do projeto, ele depois vai ser cobrado. Então não é para chicotear as pessoas, não é para sair correndo, não é para dar tapa na mesa, não é nada disso, mas é que você tem que ter o ritmo. Se você sabe que o ritmo é aquele, você tenta imprimir aqui, traz sempre para o planejado. Se você não tem ritmo nenhum, você vai do jeito que o pessoal está indo. E não, isso cobra muito preço. Então eles gostam que a gente pega e acelera isso, né? E o outro tipo de jeito errado de não fazer, o tipo de erro, né, seria aquilo que eu falei, o que não é a definição do ritmo, que é ter o mesmo ritmo para todo o projeto. Isso é um jeito errado da gente considerar. Cada projeto é único e evidente que ele tem um histórico que pode nos ajudar. O histórico a gente pode usar bastante para o planejamento. Isso é um ativo do consultor, né? Quando ele faz muitos projetos, ele fica experiente, ele começa a ter como falar sobre isso, tudo. Então, ajuda muito no planejamento. Ontem mesmo eu fiz um planejamento num projeto muito parecido com o outro que a gente tinha acabado de começar, então é muito mais rápido. A gente usou o mesmo template, a gente olhou as entregas, a gente só mudou algumas coisas, né, e fez o mesmo esqueleto. Depois você pensa nos consultores, vê o ritmo que tem que ser, vê onde tem que acelerar, mas a base dele de montar para ver se ele cabia dentro do prazo, a gente fez muito mais rápido, porque já tinha uma base, né? Mas se não tivesse, ele ia desenvolver do zero. Então, assim, ajuda sim no planejamento, mas não é porque ele é parecido que a gente deve fazer igual. Chegar lá, ó, então, aqui deu muito certo a gente fazer aquela agenda lá remota em 4 horas, o outro cliente não aceita isso. Então, tá vendo como muda muito o ritmo? Então, não adianta a gente querer colocar o mesmo planejamento, tem que checar se as variáveis são as mesmas e quase nunca são, porque tem pessoas no meio, né? Agora, queria trazer para vocês, então, já que eu disse como não fazer, qual seria o jeito correto, né? Qual é o jeito certo de fazer isso aqui. Eu trouxe alguns pontos também para a gente discutir. Como o primeiro ponto seria ter o correto entendimento do que é o ritmo, assim, as coisas que influenciam ele, eu tenho que primeiro entender isso. Não adianta eu ficar falando aqui se você não entender o que é o ritmo. Então, assim, como que o ritmo afeta o desempenho do projeto? Então, se você não entendeu isso ainda, tem que fazer essa parte antes para depois a gente falar
das seguintes. Então a gente tem que entender que eu tenho aqui um esforço total de horas no projeto e eu tenho um prazo. Então do esforço total de horas e do prazo do projeto, a gente sai daqui esforço por tempo. Na definição seria isso o ritmo. Eu tenho que fazer um esforço por tempo. Lembrando que isso vai te dar uma média, né? Se você tiver em 2 consultores, ainda tem que dividir. Se você tiver projetos muito diferentes, ainda tem que dividir, ponderar, na verdade, né? Mas se você não tem nada, se você, eu não sei nada, não tenho experiência, não tenho nada. Primeira coisa que eu pergunto é logo na abertura do projeto, a gente deixa bem detalhado isso no nosso relatório de abertura, mas se eu tiver nessa reunião eu pergunto, quantas horas esse projeto tem? Agora tem 1000 horas. Quantos meses esse projeto tem? 10 meses. Então se eu não tenho nada, né, pelo menos eu sei que eu tenho 100 horas por mês para ter um ritmo coerente ali com o projeto, entendeu? Tu fala, mas Eduardo, você falou que as fases têm que ser um pouco, não são iguais. Eu sei, não são iguais. Mas se eu não tenho nada, eu sei que pelo menos eu tenho uma divisão matemática na cabeça. Eu falo, ó, eu tenho 100 horas por mês. Eu tenho que trabalhar com 2 consultores, eu tenho 50 horas por mês, então. Eu tenho mais um gerenciamento do projeto, eu tiro algumas horas de gerenciamento com um percentual já conhecido. E eu tenho esse ritmo por mês, divido por semana para ficar mais trabalhável ali, mais fácil de enxergar, né? E, por exemplo, se eu tivesse essas 100 horas aí, eu teria os 25 horas por semana para os 2 consultores, né? Aí você tem agendas de 4 horas, de 8 horas, só fazer a conta e ver quantas agendas você precisa ter. Gente, isso aqui, por mais bobo que possa parecer, pelo menos eu tenho o limite matemático na mão. Por exemplo, eu vi um projeto outro dia que a gente tinha que acabar até o final de setembro, a gente estava ainda faltava 15 dias, né, úteis ali, de 3 semanas, e a gente precisava ter 6 agendas. Precisava ter 6 agendas, e o cliente tinha um histórico de desmarcar agendas em cima da hora. Então, assim, já acendeu uma luz amarela na minha cabeça, porque assim, o cara tem 6, são pelo menos 2 por semana, né? E são agendas de decisão, agendas de diretoria, então assim, tava com a luz amarela acesa ali. O que eu quero dizer com isso? Ó, tenta puxar essas agendas, porque a probabilidade de você não conseguir é alta, já que se você não fizer em uma semana, essas 2, na média aqui, vão para as outras semanas. E o seu ritmo vai ter que ser acelerado. Aí às vezes você não tem agenda. Então, entendeu como a gente tem que entender o todo e ver pelo menos as quantidades de esforço que você tem que fazer? Então essa é a primeira coisa que eu faço. Eu divido ali e depois eu tenho alguma coisa na cabeça, assim como, por exemplo, eu gosto de gastar no levantamento da melhoria sempre pelo menos igual o tempo com o diagnóstico, assim, porque eu gosto de fazer isso muito bem feito, priorizado, levantado, agrupado. Então eu gosto de gastar isso aqui. Se eu gasto 30% aqui ou 25% aqui, eu gosto de gastar 30% aqui. Se eu fiz bem isso, olha só, se eu fiz bem o levantamento de melhorias, o desenho do to be, o desenho aqui, ele pode ser menor, porque eu já discuti muito as melhorias com o cliente, com a priorização. Eu posso fazer isso menor. Não quer dizer que ele vai ser, mas ele pode ser menor, porque eu já fiz muito bem esse trabalho. E aí sobra tempo muito para o plano de ação, porque eu vou ter pelo menos 25% a 30% do tempo para gerir essa mudança, para implantar essa transformação. Então isso é uma coisa muito importante de divisão de ritmo. Então a primeira coisa realmente isso é muito relevante, né? A outra forma de fazer certo, ligado a isso, né? Primeiro eu tenho que entender que é assim, o segundo é planejar assim, né? Que eu falei um pouco aqui. Então eu já entendi, já fiz essa conta que eu falei e agora eu vou planejar assim. Então aí sim entra o consultor, eu conheço um pouco a produtividade dele, se eu não conheço ele vai pela média, mas eu vou planejar esse projeto e eu vou depois trazer, obviamente, o cliente e vou expor isso para ele. Ó, aqui nós vamos atuar com 2 consultores, nós temos uma quantidade de horas assim, o ritmo do seu projeto é esse, tá bom? Ele fala, Eduardo, eu gostaria de ter um ritmo mais acelerado. Você pode acelerar o projeto? Lembra? Volta ao que eu comecei a falar lá no começo.
Eu falei assim, ó, eu posso acelerar sim, né? Desde que a gente adeque o ritmo do projeto. Então você tem sempre duas alternativas para falar com o cliente e sempre ele vai escolher. Então como vai ser? Se ele quer acelerar o projeto, você vai trazer para a mesa e vai falar, ó, eu posso acelerar sim, mas isso aqui tem que ser resolvido, a gente vai mudar o seu contrato. Não é uma visão comercial, mas é um jeito para você não sofrer. Você não quer acelerar? Essa aceleração é outro ritmo. Então, se você quer um contrato de outro ritmo, é outro contrato, né? Até às vezes tem que ir para um outro consultor, né? Não tem problema. O que não dá, gente, é para a gente pegar o contrato que ele acertou lá de 100 horas por mês, vamos dizer assim, uma conta redonda, e fazer 200 no mesmo contrato. E depois lá no final ele fala, não, depois a gente acerta, o que vai acontecer? Se você fizer 200 aqui no começo, não vai faltar hora lá no final. Então vai ser assim, 200, 200, 200, depois 50, 50, 50. E num contrato de 50, você vai estar fazendo esforço pela metade. Sei lá, mas eu fiz o dobro antes, Eduardo. Acredita em mim que isso vai ser esquecido, cara. Vai ser esquecido porque ele que deixa aquela sensação ruim de perda no final do contrato. Inclusive são poucas as chances de você ser bem avaliado e inclusive uma continuidade, às vezes um aditivo, às vezes uma nova oportunidade, porque você está ali com um ritmo tão ruim, bem mais abaixo do que você falou, que você começou o projeto, né? 4 vezes menor porque você acelerou. Aí como que você vai falar? Não, então o cara vai vir perguntar como que é esses consultores aí? Ah, então tá ali devagar, ele vem aqui uma vez por semana, meio período. Ele não lembra, fala assim, eu pedi para acelerar e agora ele está só administrando. Eu nunca vi isso. Então, assim, ele vai te cobrar. Então, cuidado com essa parte do ritmo de mudar com o cliente. Agora, deixa sempre ele escolher. Essa é a dica. Você fala assim, então eu quero diminuir o ritmo, né? Eu quero trocar meu contrato. É a mesma coisa. Agora, se ele quiser com o mesmo ritmo fazer mais coisas, aí não tem jeito, né? O que eu devo fazer? Chamar ele e falar, tá vendo, eu tenho essas entregas aqui para fazer. E meu ritmo é esse. Cada uma dessas demora um número de horas para ser feito. Você mostra de forma transparente e ele novamente vai escolher o que deve sair dali. Tem a lista, falou, essa lista aqui, 2 coisas eu tenho que tirar. Qual que a gente vai tirar? Né? Porque assim, é melhor você fazer uma bem feita do que fazer 3 mais ou menos. Acredita em mim que isso não fica bem para você depois. Então peça para ele escolher. A hora que ele vê que você está pedindo para escolher, ele fala, não, peraí, mas eu tenho que fazer as 3 mesmo? Né? Fala assim, não, as 3 vão levar a esse caminho da melhoria aqui, ele vai ser mais fácil fazer a mudança. Ah, tá, então vamos fazer essa primeiro, essa depois, e se faltar tempo, a gente continua com o contrato. Olha como é diferente a abordagem. Eu não estou mudando o ritmo, né? Eu tô junto com o cliente, ele está escolhendo comigo, né? Ele está tomando as decisões. E no final você vai dar uma percepção boa para ele. Ele vai poder até ter uma possibilidade de continuar, né? Ser o melhor indicador para o consultor, para o contrato que está indo bem, é a empresa querer continuar, cara. Então, assim, ela sente falta, mas não sentir falta com sacanagem, né? Com letra miúda, com deixar dificuldade ali embaixo do tapete. Ela tem a sentir falta pela alta qualidade que você está proporcionando na mudança, no caminho da melhoria, na jornada da melhoria dele. Isso é bem importante. Então, se eu entendi, né, voltando aqui ao tema do que é importante para fazer, se eu entendi que é o item 1, depois eu planejei que é o item 2, o item 3 seria executar o planejado. Né? É fácil de falar, executar o planejado, mas seriam os passos. Eu já entendi, eu planejei direito e agora eu estou executando direito. Se a gente pula o entendimento, eu vou planejar mal. Se eu faço primeiro e não planejo direito, eu vou executar na sorte, vamos chamar assim, eu vou executando no mesmo ritmo. Pode ser que eu acerte, pode ser que dê problema. Então, tem que ter um planejamento e depois executar. A execução é isso que eu acabei de falar no item anterior da priorização. Isso é executar. O tempo todo, olhar e trazer o cliente para escolher, o tempo todo. Então, muitas vezes eu tenho que abrir mão de algumas coisas. E você não abre sozinho, tipo, não vai sofrer sozinho.
chama o cliente, decide com ele, pede para escolher desde o começo. Do começo ele vai perceber que ele está junto. E aqui um quarto item de como fazer que eu acho importantíssimo. O consultor tem que se posicionar, tá? O consultor tem que se posicionar com o cliente. Isso aqui, pessoal, é muito importante para que o ritmo aconteça. Então lá atrás eu disse que às vezes o cliente quebra suas agendas. Lá atrás eu disse que às vezes o cliente tenta acelerar suas agendas. Você tem que se posicionar. E se você já entendeu, se você já planejou direito, você vai comunicar de forma clara com ele. Então você tem que se posicionar. Não tem problema nenhum, né, o cliente querer mudar. Assim, ele quer mudar, ele quer trocar alguma coisa, não tem problema nenhum. Desde que isso seja uma escolha. Tá? Isso aqui é bem importante, porque se é uma escolha, toda escolha tem uma renúncia. Então, se ele está escolhendo, ele está falando, eu quero isso, e fatalmente, se passou um tempo no projeto, alguma coisa ele vai ter que tirar. Mas se isso for feito de forma transparente, não tem problema nenhum mudar. A gente muda, mas de forma transparente. Ele está escolhendo priorizar aquela melhoria e não essa. E você tem que se posicionar e falar, não, porque às vezes acontece com o líder do processo, né, ele quer puxar a brasa para a sardinha dele e ele vai querer priorizar a melhoria com interesses. Então a gente tem que posicionar na mesa, falar assim, ó, essa melhoria leva a esse lugar, essa melhoria leva a esse lugar. O objetivo do projeto está mais relacionado a essa daqui, né, é uma das formas de fazer, e essa daqui tem mais a ver, alguma coisa desse tipo. Então nós temos que sempre pôr na mesa de forma transparente e pedir para ele escolher. Acontece de dar errado, da gente gastar mais tempo do que queria? Muitas vezes. Muitas vezes. Só que quando isso acontece, eu tenho que posicionar com o cliente sempre. Eu tenho que brigar, entre aspas, né, por esse posicionamento. Tá? Então, brigar pelo ritmo faz parte disso. Falar para ele, ó, não vai dar tempo por causa disso. Mas eu tenho que falar isso antes, pessoal. Eu não posso falar isso na última semana do projeto. Essa que é a questão. Eu tenho que conhecer o ritmo no projeto todo. É uma das perguntas que eu faço aqui. A gente começou um projeto há 2 semanas atrás, aí teve uma agenda de meio período, aí não teve a outra, aí não teve a outra, a semana ficou só com essa agenda. Eu fui lá, olhei o prazo do projeto, falei, ó, pessoal, aqui tinha que ter 150 horas no mês. Primeira semana a gente fez 4. Então, assim, alguma coisa está errada, né? Repare, a gente agora tem, arredondando 3 semanas, né? Ficou com 146 horas. Então, quer dizer, eu estou com todo o projeto com uma semana a menos naquele mês. Por que já me preocupou? Mas calma, foi a primeira semana. Ué, porque a gente partiu mal. A gente partiu mal e agora na outra vai ter que ter um pouquinho a mais, um pouquinho mais. Mas eu sei que tem que ter um pouquinho a mais. Tá claro para o consultor que ele tem que acelerar, né? Então, essa percepção do ritmo, você tem que fazer o tempo todo. Eu fiz na primeira semana. Eu falei, não, pode colocar mais uma agenda aí, pode ligar para ele e explicar que nós temos um ritmo. Foi assim que eu falei. Né? Eu falei, tá. Aí fizemos mais uma agenda já no final da semana ali e já sabe disso, entendeu? A gente usou inclusive isso como argumento com o cliente. Falou, pessoal, aqui ó, a gente tem que fazer um ritmo X de hora. É igual todo mês? Não, não é isso. É uma relação de horas por tempo que a gente tem que balizar nossas entregas. Eu posso sim trazer um pouquinho puxado com a rédea mais curta, tentar entregar o projeto um pouquinho antes, sempre tem um imprevisto e tal. Eu posso fazer isso aqui de forma diferente, né? Não é igualzinho 25% as 4 fases de um projeto, por exemplo. Mas aí eu tenho que ser consciente disso, eu tenho desde o começo conhecer essa parte, é muito importante. Um outro ponto aqui é liderar a melhoria. Eu tenho que liderar essa melhoria de forma a puxar essas agendas. Tá? Isso que eu comentei aqui de botar na mesa, assim, você que tem que puxar. Você consultor é que tem que ir atrás, você consultor é que tem que falar que você tem que ser cumprido esse prazo, tem que ser cumprido essas entregas. Então tem que liderar a melhoria. Eu não tenho equipe, o consultor fala assim, não, você tem equipe lá no cliente, tem que liderar ela. Então tem equipe sim, então precisa desenvolver liderança
o consultor também. Um item bem relevante aqui, meio que fechando essa parte do que fazer, seria sempre acompanhar o planejado versus o realizado, tá? Então assim, eu tenho que acompanhar isso, eu tenho que saber quanto que estava planejado para poder justamente medir, né? A gente usa bastante a frase que é bonita de que não é medido, não é gerenciado, mas como que você faz isso na prática? Então sempre tem que medir. E se você tiver uma referência com o planejamento, né, você vai lá e compara e acerta, porque o planejado deve estar combinado com o cliente. Se está combinado com o cliente, você só está trazendo o projeto para dentro do combinado. Então não tem um conflito nisso. Né? O ser humano, ele não gosta, tem um gatilho mental da coerência. Né? A gente não gosta de ser incoerente. É uma coisa do ser humano, a gente não gosta disso. Então toda vez que acontecer algum conflito, você pode trazer para essa coerência. Falar, oh, mas a gente combinou, lembra naquela reunião? Ele vai falar, é verdade, eu combinei, mas agora eu quero descombinar. É difícil isso acontecer, gente. Então, quando você traz para o gatilho da coerência, você fala assim, ó, a gente fez isso, lembra que a gente combinou? Combinou, então tem que realizar. Não, se a gente tem que realizar, o cara é difícil ele falar que não, pode ser que ele teme, não, tudo bem, mas agora mudou tal coisa. Não tem problema, eu volto ao item anterior. Você quer mudar? Então você vai ter que escolher. Essa é a resposta. Você vai ter que escolher. As escolhas são essas daqui, ó, e as consequências são essas daqui. Vai alterar o ritmo. Às vezes tem que falar com o comercial, de adequar o contrato. Às vezes tem que falar, porque eu falo do comercial, né, pessoal? Às vezes você é um consultor que faz tudo, né? Mas assim, nos projetos que eu estou trabalhando, no tamanho dos projetos, eu não me envolvo com essa parte do dinheiro, de quanto paga, porque nós separamos isso em comercial e operação. Mas se você trabalha de forma autônoma e faz tudo, né? Como eu já fiz muito, então você faz os dois, só que aí você não mistura o assunto, né? Fala, isso daqui depois eu mando uma proposta para a gente adequar, porque aquela agenda é operacional, e depois você faz uma quebra assim, meio informal para você acertar isso, porque toda vez que você assume, né, vai dar problema, assim, e o consultor quando está começando assume tudo isso. Eu sei porque eu fazia isso, eu assumo tudo, assumia tudo isso, essas diferenças e desvios. Aí depois, agora que você começa a ver como que é, você vê que causa problema para você, para o projeto, para o próprio cliente, você começa a mostrar isso para ele e ele escolhe. Então essa é o jeito certo de fazer, né? A gente tem que entender o ritmo, a gente tem que planejar o ritmo, a gente tem que executar o ritmo, né? A gente tem que se posicionar quanto a isso, para que isso aconteça, se realizado, e a gente tem que medir o tempo todo com relação ao planejado. Então essas 5 coisas é o jeito certo de você ter um ritmo no projeto. Então o ritmo correto do projeto é o que aquele projeto está combinado para ser feito. Muitas vezes, né, pessoal, vale dizer aqui, como uma última dica, que pode ter sido feita uma conta errada, a gente ter subestimado alguma entrega ou superestimado outra, e pode ser que esteja lá alguma coisa inadequada. Então você tem que ver isso antes. O que eu quero dizer? Se eu tenho uma média, vamos chamar uma média arredondada aqui de 100 horas por processo, estou arredondando um exemplo aqui, e você tem 6 processos, você vai ter 600 horas ali, você já sabe de cara, né? Assim, uma média muito arredondada, raramente estão tudo igualzinho, assim, os tipos de processo, mas você já sabe que tem 600. Você tem um 5 a 10% de gerenciamento, você tem um tempo para fazer essa mudança, e você olha no contrato, tem 500 horas. Então, assim, sem fazer conta nenhuma grande, assim, você já viu que está faltando coisa ali. Se você assume isso, a operação, e sai falando, sem ponderar esses riscos, fala, mas eu não vou executar, Dorothy. Você vai executar. Só que você traz no começo do projeto, expõe isso, faz essa divisão na frente do cliente, fala, tá vendo isso aqui? Eu vou ter que fazer com um ritmo de 80 horas ou 70 horas por processo, o que dá isso aqui, tal, o que dá esse ritmo do projeto. Ele fala, não, tá tudo bem. O que quer dizer que eu vou ter que puxar algumas agendas. O que quer dizer que eu vou ter que priorizar muitas melhorias. O que quer dizer que eu vou ter que fazer uma parte do trabalho
bem feita, assim, claro, de entrega, mas que vão ficar outras oportunidades, por exemplo, para trás. Então, quando você faz isso no começo do projeto, você dá transparência e mostra que você se importa e fala do desempenho do projeto. Não tem como, se você faz em 100, como você vai fazer em 70? Você ficou bom da noite para o dia? Então, quer dizer, o número, cada um vai ter o seu. Mas eu quis trazer aqui um exemplo numérico para a gente ver que se você não sabe o seu ritmo, vai dar problema, né? E depois, quando começa a pegar projetos maiores, é interessante que você começa a conhecer o ritmo dos consultores, aí você tem um ritmo médio da equipe, aí você tem ritmo por tipo de processos, aí tudo é um banco de dados, né, dentro da empresa, e você tem que, lembra que eu falei em outro vídeo aqui, documentar a sua evolução, você tem um banco de dados de lições ensinadas aí grande, né, e aí dá para usar bem isso aqui. Como sempre, pessoal, eu queria fechar esse tema aqui, eu queria deixar uma dica prática, não é? Chega a ser um desafio, mas uma dica prática, para que você pegue aqui e saia daqui hoje mesmo e faça a conta do seu projeto. Você vai pegar do seu projeto e vai pegar o prazo dele. Ah, meu projeto é só de um mês, não tem problema. Meu projeto é de 10 meses, a mesma coisa. Você vai pegar o prazo dele e vai verificar quantas horas você tem lá dentro de entrega e vai verificar o que você tem que fazer de entregas, né? Vai fazer a conta que você está produzindo. É o seu plano de ataque. Você vai lá e lista mesmo e verifica. Vamos dizer que você tenha 10 entregas, arredondando a conta aqui, 10 meses e 1000 horas. Bem a conta aqui. Então você sabe já que tem 100 horas por mês. E se você tem 10 entregas, na conta redonda, você teria que fazer uma entrega por mês, 100 horas por entrega. Essa é a conta muito arredondada que eu fiz aqui. A gente vai ver que a gente tem menos horas sempre, né? Mas faça essa conta e depois pergunte para você se você consegue fazer aquilo lá primeiro. Ah, essa aqui eu não consigo fazer com 100. E a conta que der, obviamente. Eu não consigo fazer com 100. E o que você vai fazer? Né? Aí já vai sair a ação para você ir comunicar e fazer a transparência com o cliente. Então verifique isso primeiro, se você consegue fazer, e verifique se isso está planejado. Porque às vezes eu consigo fazer, mas está planejado entregar 4, eu só consigo 1. Às vezes o contrário, o ritmo está muito devagar, dá para você puxar. Então faça essa avaliação, dividindo sempre as horas pelo tempo, e depois você pondera as entregas. Obviamente que aqui eu dividi tudo para o mesmo peso, mas você vai ver qual que demora mais, qual que demora menos. E aí acende um alerta. Se você não conseguir fazer isso, quer dizer que você tem problemas na execução das suas entregas. Então, que hora é melhor para ver, senão antes de acontecer, né? Então, se você viu que vai ter problema com aquela entrega, peça ajuda, tá? Então, faça esse exercício do ritmo, você vê, olha como ele é importante, ele vai trazer essa forma de você conduzir o seu projeto melhor e sem você ficar sofrendo dentro do projeto, tá? Então, se você achou isso relevante, né? Se você achou que isso aqui é um dos temas que pode te ajudar como consultor, que eu tenho certeza que essas coisas que eu estou falando aqui ajuda, porque eu tenho usado isso nos clientes, eu tenho usado isso diretamente no campo de batalha, né? Então, coisas como essas daqui, eu vou falar, né, acrescentando os pilares da melhoria de alto impacto, e vou falar nos dias 3, 4 e 5 de novembro. Se você acha que isso tem relevância, se inscreva, tem um link aqui no perfil, encaminhe para outras pessoas que você acha que pode ajudar a achar essas melhorias, né? É um evento gratuito, é um evento 100% online, onde eu vou trazer os exemplos práticos, vou falar com bastante calma sobre cada pilar e vou mostrar que existe um passo a passo para você ser um consultor de muito resultado na metade do tempo. Então, fica aqui esse recado para a gente, que você que está acompanhando essa jornada de aquecimento de conteúdo, né? Esse aquecimento é para chegar lá nessa jornada já bem aquecido e já falando, sabendo algumas coisas básicas para o desenvolvimento da melhoria de alto impacto, tá bom, pessoal? Então, fica aqui nesse fechamento do ritmo e a gente volta na próxima live com essa daqui, falando de outro tema relevante para a jornada do consultor. Obrigado.